Olá! Nesse vídeo nós vamos trabalhar a representação em corte. Essa atividade é uma das atividades que nós temos no nosso material, em que é fornecida então a planta baixa, de uma edificação com 2 cômodos somente, e pede-se aqui para fazer a representação em corte, representar esse corte à linha que está indicado aqui na planta baixa. Então, se a gente dobrar a folhinha aqui, a gente vai representar o corte dessa referência, olhando nesse sentido, de baixo para cima. E além disso, tem que depois fazer a cotagem também, colocar as cotas. Então, vamos usar aqui o nosso quadro para trabalhar essa representação. Inicialmente, vamos traçar uma linha de terra, que vai ser a nossa referência, que vai ser o nível 0. Então vamos traçar aqui aproximadamente, logo depois do desenho aqui, a gente já pode traçar essa linha, não muito próxima aqui também, porque a gente vai ter que escrever depois aqui a legenda, e fazer a parte da fundação, então essa linha não pode ficar muito colada aqui no final do nosso desenho. Então vamos traçar aqui a linha de terra, que vai de um lado ao outro, Lembrando que essa linha de terra é o nível 0 que nós temos, ali tem uma cota de nível 0 que está no nosso desenho aqui. E a nossa sala de espera do lado esquerdo tem nível 15 e o escritório nível 30, Então tem um desnível aqui que vai ser justamente mostrado nesse corte, Bem, para a gente saber aqui onde está localizado cada elemento desse corte, nós vamos puxar aqui essas informações da planta baixa para o desenho do corte. Então a gente vai alinhar aqui o esquadro, régua paralela, vocês aqui apoiados, esquadro na régua paralela, e a gente vai puxar essas informações aqui então. Não vou traçar a linha até embaixo, para não precisar apagar depois. Então aqui a gente já tem essa parede aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem essa parede que está mais no meio do desenho aqui, que separa esses dois ambientes, Aqui, então, a espessura é 15 também. Eu vou deixar essa parede aqui para depois, essa quina. Vamos só fazer a representação das 3 paredes que nós temos. Aqui e aqui também. Então, aqui a gente já tem assinalado essas 3 paredes. Bem, é possível agora marcar o nosso nível, os níveis, Então a gente tem aqui nível 30, eu vou marcar 30 aqui, vou usar o meu escalímetro. O meu desenho aqui está basicamente na escala 1:15, que a planta ficou aqui nessa escala. Então eu vou marcar aqui 30 centímetros, basicamente aqui, 30. E desse lado aqui vai ser o 15, porque a gente tem a cota de nível 15 aqui. Então, desse lado aqui, aproximadamente, ou melhor, com precisão, usando escalímetro, 15. Então, é possível a gente traçar já esses níveis. Então, aqui eu tenho nível 30, aqui, e o nível 15 aqui desse lado. Vale lembrar que essa linha, essas 2 linhas que foram marcadas, elas já são basicamente a linha da cerâmica, que é o piso acabado já. Nós temos que marcar agora para baixo a espessura daquele concreto, aquela laje de fundação ali. Eu ampliei aqui um pouquinho porque esse nível vai até lá depois, Então a gente tem aqui agora para representar o quê? A cerâmica propriamente e o concreto. Então o total desses 2 elementos normalmente é 15 que a gente tem. Então eu vou marcar aqui 15 aqui para baixo, 15 aqui. Aqui não vai ser preciso marcar porque essa diferença já é 15, O próprio nível aqui, já coincide com a espessura. Mas se aqui fosse outro nível, a gente ia ter também que fazer essa marcação ali, Então aqui nós vamos ter essa linha aqui abaixo, que vai ser a linha do concreto, Essa linha aqui já é possível apagar, Porque não vamos ter essa linha no nosso desenho,
a linha de referência aqui, o 0 está para fora. Aqui continua existindo a linha, porque já foi falado, né? Aqui a distância é 15, tá certo? O que nós temos que marcar agora para baixo desses níveis, o 30 e o 15? Aquela espessura da cerâmica, que vamos marcar aqui, ó, é em torno de 3 centímetros. Vamos pegar certinho aqui, 3 aqui também, e a gente vai fazer a nossa representação aqui então, tá? Eu vou apagar já essa parte aqui do desenho, que a gente vai ter que apagar isso, tá? Já vou dando um acabamento aqui agora, para ir já limpando aqui o nosso desenho, tá? Então aqui vai ter aquela linha do concreto, também, né? Marcamos aqui para baixo, ela vai até o final aqui, e para aqui também. Aqui vamos dar o acabamento, já vamos deixar isso aqui já, dar uma limpadinha aqui. Tá? Aqui está, agora vamos fazer a nossa linha da cerâmica, que também já é o próprio concreto que vai aparecer ali embaixo, né? Gente, essa parede está em corte, então o concreto vai até o final da parede e a cerâmica encosta do lado, né? Essa outra aqui, vamos dar uma ajeitadinha ali que o desenho ficou um pouquinho borrado, tá? Essa parede aqui, ó, no meio, ela está em vista, ela não foi cortada. Então, como é que fica a representação dela, né? A cerâmica vai até o final, tá? A cerâmica vai até o final. Então, é importante observar com atenção quando a parede será representada em corte e em vista. Isso é uma condição que é muito importante representar no corte certinho. Então, notem bem, ó, parede em corte, parede em vista. Essa parede aqui, ela está em corte também. Então, a cerâmica, ela para ali do lado. Aqui a gente vai descer em torno de uns 20 centímetros, para fazer aqui a representação, né, do baldrame ali, aquela fundação que nós temos. Nos projetos sempre tem isso. Aqui é representado, né, de forma esquemática, tá? Então a gente tem aqui, vamos ampliar um pouquinho esse, em torno de uns 20 centímetros. Eu estou fazendo a olho aqui, né, para a gente otimizar aqui o nosso tempo aqui, né? Então, vamos fazer o fechamento aqui agora, né? Aqui também, depois a gente tira aquele excesso, tá? E aqui desse lado também o nosso acabamento aqui. Aqui já vamos tirar esse excesso aqui então. Tá, realçar um pouquinho essa linha, correto? Então, essa parte aqui de baixo já está praticamente pronta, né? Faltando só aquela linha mais grossa que depois se faz ali para dar o devido acabamento, né, no desenho. Bem, é possível então agora nós marcarmos o pé direito para fazer a laje superior, né? No nosso exercício aqui, nós temos que o pé direito é 2,80, onde está o escritório. Então eu vou marcar 2,80 aqui desse lado. Tá? Eu tenho aqui então 2 metros, 2,80, vou virar aqui para poder pegar a medida melhor aqui então, 2,80 basicamente, lá onde a gente tinha aquele acabamento lá, ó, tá? E o que a gente vai marcar agora? 2,80 mais a espessura da laje, que também está indicada aqui, laje superior, 12 centímetros. Então eu vou medir aqui 12 centímetros, aproximadamente naquele espaço que nós temos ali, tá? Então, já é possível marcar aqui. Pessoal, 2,80 é o pé direito no escritório. Na sala de espera, necessariamente não precisa ser o 2,80. Então, nós vamos seguir essa laje até lá, tá? E desse lado aqui o pé direito fica um pouco maior, mas não tem problema nenhum, tá? Então, vamos traçar aqui. Terminar aqui desse lado certinho. Aqui
aqui também, depois a gente vai prolongar a parede, né? E aqui desse lado agora, vamos marcar também aquela espessura do 12, que está lá, ó. Aqui desse lado. Por que é 12 lá em cima? Porque não tem a cerâmica lá em cima, né? Então fica só o concreto com 12 centímetros, tá? E nesse exercício nosso aqui, a gente vai fazer o término ali na laje. Nós não vamos preocupar nesse momento com o telhado, aquele madeiramento do telhado, né? É um exercício para a gente aprender a fazer aqui a representação do corte, né, dos elementos. O telhado, nesse momento agora, nós não vamos trabalhar. Então aqui também tem o acabamento ali agora, né? Tá. O que temos que fazer aqui ainda? Terminar essa parede aqui do meio. Aqui. Normalmente se faz aquela viga, né? Aqui, que é uma cinta de amarração, uma viga de amarração, né? Então a gente precisa fazer essa representação, né, para essa obra não se deformar. Então a gente vai aqui marcar para baixo em torno de 20 centímetros, né? Há um cálculo para isso específico. A gente faz a representação aqui aproximada com 20, né, que é uma representação esquemática. Então a gente vai fazer, né, essa indicação aqui agora da viga. Aqui, aqui também e desse lado aqui. Então, parede e concreto, nós já finalizamos aqui com esse desenho. Agora vem os elementos, vamos só dar uma retocada ali, os elementos que aparecem nesse corte, né? Os elementos internos. Então, o que nós temos ali, gente? Na sala de espera, nós temos essa parede aqui, ó, que nós temos que mostrar lá no nosso desenho, né? Então, alinhado o esquadro aqui, nós vamos fazer essa representação dessa parede que ela está em vista, correto? Bem, o que nós temos aqui ainda, né? Essa P2, então nós vamos subir aqui a P2, tá? Aqui, né? A moldura dela, a moldura, aqui, espessurazinha da moldura, depois a gente dá um acabamento lá em cima. Tá, largura da porta, eu preciso pegar no escalímetro a largura da porta? Não, sobe daqui, ó. Aqui e aqui. Pronto, depois a gente marca a altura dela. Janela, mesma coisa, a largura da janela. Aqui, vamos pegar nesse espaço aqui também. Tá. Aqui desse lado, alinhado aqui certinho. Janela. Janela. Bem, qual a altura da porta? Nos dados, nós temos aqui que é 2,10 a altura. Então, vamos marcar aqui 2,10 da cerâmica para cima. 2,10 aqui, aproximadamente aqui, 2,10. E depois eu vou marcar aqui, depois a gente faz lá em cima também um desenho da porta, eu já vou aproveitar e marcar aqui, ó, a janela, 90 de peitoril. Está escrito ali, a J2. Então, ela tem 90 de peitoril. E ela tem, aqui, ela tem 1,20 de altura. Então, a partir desse 90 aqui, nós temos 1,20 de altura. Tá? Vamos marcar aqui, então, agora, esses elementos, tá? Aqui, nós temos a nossa porta. Eu vou fazer aqui já o acabamento, vamos apagar aqui já essa parte aqui, ó. Vamos dar uma limpada já no desenho, tá? Porque depois tem que fazer aquela moldurinha ali em volta, né? Vamos fazer aqui, ó, essa mesma espessura. Possível fazer a olho aqui, né? Então tá lá o acabamento da nossa porta lá em cima, tá? Bem, janela. Aqui vamos fazer a janela. Aqui.
E isso é a parte interna da janela. Nós vamos agora colocar essa moldurinha para fora. Então aqui tem 90 mais 1,20. Já vamos tirar o excesso aqui. Excesso. Aqui também. E vamos fazer a nossa moldura lá. Vou tirar aqui esse pedacinho também. Essa moldurinha externamente, tá? Por fora lá, ó. Aqui e aqui embaixo também, tá? Quem não conseguir fazer a olho, vai medir certinho, né? Com escalímetro, em torno de 3 centímetros, correto? Vamos só dar um retoque ali. Então, pessoal, o desenho está se encaminhando, né? Nós já temos aqui, então, os elementos que aparecem. Opa, ficou faltando aqui essa janela, tá? Então, essa janela aqui, ó, J3, que ela está em corte, ela vai ser representada aqui nessa parede também. O peitoril dela, 90, então eu vou marcar aqui. Não posso puxar dessa linha aqui, porque aqui tem um desnível, né? Senão a gente poderia puxar lá daquela indicação já. Nós temos aqui, então, 90... e mais 1,20 aqui para cima. Ela vai terminar junto com a porta, tá? Porque 90 mais 1,20 dá 2,10. Então, eu vou já alinhar aqui com a porta. Se a gente não tivesse a porta de referência, teríamos que marcar também. Aqui, aqui, né? Olha lá, janela. Aqui eu tenho o 90 e aquela moldurinha para baixo, tá? Então, estamos com a nossa janela ali. Vidro, vidraça. Pegamos aqui do desenho da planta, ó. Então, eu já vou alinhar aqui o vidro e fazer essa linha e depois fazer a representação da vidraça mesmo, que está ali agora. Né? Então, parede está pronta. Lajes, os elementos, né, que fazem parte da obra. Vou prolongar essa linha um pouquinho. E agora, pessoal, é possível, aqui embaixo, nós temos que fazer o quê? Aquela representação, o escordo vai passando por cima do desenho e vai limpando um pouco ele, tirando, né? Então a gente tem que dar um acabamento aqui também. Normalmente se faz no corte uma linha que vai contornando essa parte inferior do desenho aqui embaixo, ó, uma linha mais grossa. Então vou fazer com outra cor aqui, para ver se a gente consegue realçar bem, tá? Então normalmente a gente tem aqui, né, fazendo com escalímetro, é possível deixar 5 de espaço, um espacinho branco, e fazer uma faixinha mais grossa aqui, em torno de 10 centímetros. Eu vou fazer aqui sem medir muito, mas só vou fazer essa linha mais grossa aqui então, tá? Aqui desse lado nós temos também, né? Aqui, temos aqui. Desse outro lado, vamos ter aqui também esse acabamento, uma linha grossa. Aqui também. E essa linha, ela vai contornando a nossa fundação aqui, ó. Eu vou fazer aqui também, aqui também. E aqui também, desse lado. E agora nós temos, né, as linhas verticais, ó. Aqui, aqui. Nesse espaço também, aqui também, aqui e aqui. Tá? E aí a gente pode dar também, né, um acabamentozinho, tirar o excesso, enfim. Aí vem depois, né, os acabamentos, o refino, né, que a gente faz no desenho. Ali já apaguei demais, ó. Mas vamos deixar aqui então. Deixar aqui o acabamentozinho à mão livre aqui, fazer aqui a mão. Tá. Pessoal, uma coisa que é necessário fazer ainda. Nós temos aqui uma parede
arredondada, né? Só que quando a gente olha o corte aqui na visão de frente, a gente não consegue identificar que essa parede é arredondada. E tem uma representação gráfica, uma hachura que se faz, né, por meio de linhas, como se fossem geratrizes de um cilindro, que elas vão se aproximando à medida que o desenho vai indo para a borda, né? Como é que funciona isso? Então a gente faz, eu vou fazer a mão livre aqui, ó, vou fazer uma linha no meio, tá? Uma linha no meio, mais fina um pouco, e à medida que essa linha que a gente vai indo para a borda, o espaço vai diminuindo um pouco. Então, por exemplo, eu vou fazer essa linha aqui. Quem não conseguir fazer assim a olho, vai medir direitinho. Agora, a próxima já tem que ser mais próxima, a distância, e assim por diante. Ó. Eu tenho aqui e tenho aqui também. E é possível fazer uma outra aqui também, bem fininha. Olha lá, aqui, tá? Desse lado, mesma coisa. Deixa eu tirar esse excesso ali. Aqui, essa linha, essa outra aqui, essa outra, mais uma linhazinha aqui e mais essa outra aqui. Lembrando que né, com a lapiseira, ali deu uma borradinha, lapiseira 03, porque é uma representação que está em vista. Acho que vale a pena a gente dar uma corrigidinha aqui, né? Para deixar o desenho certinho. Aqui. Vamos acertar, vamos, né? Deixar, se é para fazer certinho, vamos fazer certinho. Então aqui eu tenho essa linha de acabamento, essa outra, a outra que vem aqui, e a própria parede, que está aqui agora, tá? O que precisamos fazer ainda? As simbologias. O que a gente precisa fazer? Texto, né? Escrever o nome do cômodo. Então, que cômodo que é esse que nós temos aqui? Sala de espera. Depois vem as cotas ainda, né? Então a gente pode fazer uma linhazinha guia aqui, desse lado, para escrever escritório, bem fraquinho. Essa linha guia bem fraquinha. Aqui. E desse lado aqui também, bem fraquinho aqui. Para escrever. Sala de espera, vou escrever com escritório, escrever com outra cor para realçar um pouquinho. Vou abreviar aqui, sala de espera. Vai ficar por cima da hachura, não tem problema. Aqui. E aqui, escritório. Aqui. Nesse espaço, nós vamos fazer a cota de nível. Então, com o esquadro de 45 graus, eu vou fazer aqui fora o nível 0, aqui. Vou fazer tudo para um lado primeiro aqui, ó. Aqui também. E aqui também. Viramos o esquadro. Aqui. Lembrando que o nível encosta, né, o símbolo do nível encosta no nível correspondente. Né? Então eu tenho aqui agora essas linhas a 45. Com a régua paralela, eu venho aqui e faço, né, essa linha horizontal aqui, que é justamente o acabamento do símbolo. Aqui. Fizemos uma divisão aqui no meio e pintamos aqui a parte que está do lado de fora. Aqui também. Aqui também. Tá. E agora vamos escrever o respectivo nível. Linha guia bem fraquinha, sempre gosto de fazer a linha fraquinha para
para dar um melhor acabamento ali no desenho, né? Então, esse nível aqui, 15, a cota de nível é importante que ela seja em metros. Então, 0,15 desse lado, aqui 0,30 desse outro, e aqui 0,0, nível 0,0, tá? O que mais temos que fazer ainda? É importante fazer aquela representação da achura de concreto. Então aqui nós temos, ó, os triângulozinhos salteados assim, sem preencher, né? Os triângulozinhos. Aqui, pontinhos. Essa é a achura de concreto. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui. Acabamento no desenho aqui. Tá. E agora a gente já pode começar a fazer a cotagem, né? Ou eu vou ter que virar o quadro aqui depois para fazer essa cotagem, mas a gente já vai deixar as linhas prontas. Eu vou fazer aqui com outra cor, né? Então, olha só. Na medida do possível, a gente põe as linhas de cota externamente ao desenho. Em planta baixa, normalmente é assim. E também vai cotas internas quando isso não é possível. Mas no corte, é bem comum a gente fazer linhas, né, internas. Então, eu vou traçar uma linha de cota aqui. Tá? A gente vai cotar o peitoril da janela, a altura da janela e o quanto que nós temos de parede lá em cima. Tá? Então, vamos colocar essas bolinhas aqui de referência, ou aquele tracinho a 45 graus, né? Quem optar por isso, tá? Também é possível. Uma outra linha de cota para cotar a porta, aqui, parede acima da porta e a altura da porta, tá? Desse lado aqui, ó, para a linha de cota não atrapalhar aqui, ou para não sobrepor o nosso desenho da parede arredondada, eu vou traçar uma linha de cota aqui fora, né, para a gente cotar essas indicações. E aqui depois vai ter uma cota geral, aqui, ó, a cota total, que vai ser, né, a altura total da nossa edificação. Então vamos ter isso aqui, tá? Bom, agora aqui a gente vai precisar fazer linhas horizontais, né? Então, olha só, linhas auxiliares, linhas de chamada, aqui. Nós vamos cotar aquele 12 da laje aqui também nessa primeira linha. Tá? Aqui o quanto que nós temos de parede. Aqui a altura da janela. O peitoril dessa janela, que está aqui. Tá? Indicações agora das referências, né? Aqui, as bolinhas, que são as referências que a gente tem. E aqui. Aqui, uma pequena falha. Nós temos que cotar a linha da cerâmica aqui, ó. A linha da cerâmica, não do concreto, porque aqui o peitoril é a partir da cerâmica. Então vamos pegar a linha superior ali, a linha de cima. Ah, quase que passou isso, né? Não pode. Tem que ser a linha da cerâmica. Aqui. Tá. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou ter que deslocar esse quadro aqui para a gente poder fazer a referência dessas cotas. Bom, vamos cotar aqui a porta, 2,10, 2,10, janela aqui 1,20, 1,20, peitoril 90, e aqui em cima vai sobrar quanto, né? Se é 2,80, 2,80 menos 1,20 menos 90, vai nos restar ali
70 centímetros. Tá? Aqui o pé direito ficou maior, ficou com 2,95. Né? Então, menos 2,10, 85. Tá? Aqui também, né? Vamos cotar com quanto aqui? Essa janela? 1,20. Peitoril 90. Aqui nós temos 15, que é aquele concreto e a cerâmica. Aqui nós temos também 85. E aqui nós temos o 12, da laje. Né? Somando todas essas grandezas, né? Se a gente somar 15 mais 90, mais 1,20, mais 85 e mais 12, vai dar 3,22. Basta conferir isso com a calculadora. Eu já calculei, deu 3,22. Tá? Vamos acertar esses números aqui. 3,22. Tá? Voltando para a posição original. O que está faltando aqui ainda? A gente dá o acabamento com a legenda, o nome desse desenho. Então nós temos aqui nomenclatura corte, a linha e a indicação da escala. Então vamos ali, corte, a linha, escala 1:50, né? A mesma escala da planta baixa, correto? Então, estamos quase finalizando. A última observação a fazer. O traçado, basicamente, aqui, ele está todo igual, né? Com esses pincéis eu não consigo dar o devido acabamento, a linha mais grossa, não é tão simples fazer isso, às vezes vai apagando. O que nós temos que fazer depois, né, para dar o acabamento final? Tudo que é elemento cortado fica representado com a linha mais grossa. Então, parede cortada, essa parede, a parte da parede acima da janela, abaixo da janela, concreto também fica representado com linha grossa. Essa parede aqui está em vista, ela não pode ficar com linha grossa, né? E a cerâmica também destaca-se um pouquinho, não tanto quanto a parede, mas se destaca um pouquinho porque também ela é um elemento em corte. Então só falta esse acabamento, né? Mas no mais, o exercício é esse.